Boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês terem vindo. Pessoal, na noite de hoje a gente vai ter o seminário do Gustavo, um trabalho sobre o papel da deserina na doença de Alzheimer. É um trabalho bem interessante que consegue correlacionar a deserina, os oligômeros de beta-amiloide e a doença em si. Então, isso para nós é muito relevante porque está diretamente conectado à neurotransmissão glutamatérgica e pode dar para a gente alguns insights sobre como que funciona a patologia. Então vamos começar? Gustavo, tudo bem aí? Tudo certo, professor. Então vamos começar? Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo. Eu sou aluno de doutorado do Neurolab e orientado pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto. E hoje eu vou apresentar um artigo para vocês da Translational Psychiatry, que é uma revista do grupo da Nature, impacto aproximadamente 5.2, sobre os níveis de serina aumentados no Alzheimer e quais são as implicações para tratar essa serina como um novo biomarcador da doença. A aluna Caroline Madeira, que é a primeira autora do artigo, ela trabalha no laboratório do professor Panizucci, lá na UFRJ, e basicamente eles trabalham com essa via da deserina, né? Mais especificamente na neurotransmissão glutamatérgica, envolvendo outras doenças psiquiátricas como a esquizofrenia. E o professor Panizucci, ele tem alguns trabalhos também envolvendo algumas tecnologias de informática, né? Com o desenvolvimento de alguns programas e aplicativos para treinamento cognitivo em idosos e em pessoas acometidas com essas doenças neurológicas. Bom, primeiramente, né, a doença de Alzheimer, ela é a forma mais comum de demência, dos tipos de demências existentes no mundo, né? A doença se apresenta como perda de função cognitiva, dentre elas a memória, é o sintoma que mais acomete os pacientes, né? Disfunções também na orientação, atenção e linguagem, e essa perda de função cognitiva ela é causada pela morte de células cerebrais, né? Pela morte de neurônios. Estima-se que existam no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas acometidas pelo Alzheimer, sendo que no Brasil há cerca de 1,2 milhão de casos, e a maior parte deles ainda sem diagnóstico. Estima-se que no ano de 2050, no mundo, haverão 130 milhões de pessoas acometidas pela doença. Bom, os mecanismos fisiopatológicos da doença de Alzheimer ainda não são totalmente esclarecidos, mas se tem alguma ideia de que o declínio cognitivo ao longo do tempo ele está associado a alguns fatores genéticos, como alguns genes de risco, né, como são chamados, no caso da APOE, a PSEN1, ou o gene que codifica as proteínas das presenilinas, que são proteínas que participam da clivagem da proteína beta-amiloide, que ela é naturalmente produzida no cérebro, e outros genes, né? Assim como injúrias traumáticas no cérebro, a apneia, problemas de sono, diabetes, hipertensão e o próprio envelhecimento. Acontece que a proteína beta-amiloide ela é produzida no cérebro e alguns enzimas participam da clivagem dessa proteína, no caso da gama-secretase e da BACE1. O que acontece é que em algum momento ocorre uma clivagem errônea dessa proteína beta-amiloide, onde esses monômeros de beta-amiloide vão formar oligômeros, e esses oligômeros vão formar as placas beta-amiloide, que são os achados histopatológicos que nós achamos em pacientes, né, em análise desses cérebros pós-mortem desses pacientes. Os oligômeros beta-amiloide eles desempenham alguns papéis, principalmente na fosforilação da proteína tau, que é uma proteína constituinte do citoesqueleto dos neurônios, e na desestabilização desses microtúbulos que fazem parte da formação desse citoesqueleto do axônio neuronal. Esses oligômeros beta-amiloides também podem interferir na neurotransmissão glutamatérgica, principalmente inibindo esses receptores, esses transportadores de aminoácidos excitatórios, principalmente presentes nos astrócitos. Isso faz com que não há uma limpeza correta, uma depuração correta do glutamato na fenda sináptica, e esse excesso de glutamato na fenda sináptica pode levar
a fenômenos como a excitotoxicidade e a hiperexcitabilidade do sistema, que levam a outros fenômenos que são danosos ao neurônio. Assim como também há uma perda da inibição por alguns neurônios GABAérgicos que são regulados por neurônios glutamatérgicos, o que acontece uma não inibição do sistema e também leva ao caso de uma hiperexcitação, consequentemente uma hiperexcitabilidade e a neurotoxicidade advinda dessa hiperexcitação. A neurotransmissão glutamatérgica, onde ela envolve a neurotransmissão da L-serina, ela ocorre principalmente quando levamos em conta também essa tripartite, né? É o neurônio pré-sináptico se comunicando com o neurônio pós-sináptico e o astrócito também, uma célula nervosa comunicante dessa relação. Acontece que a L-serina ela vem junto com a glicose lá da corrente sanguínea, captada pelo astrócito, e lá no astrócito ela pode ser convertida pela serina racemase em D-serina. Essa D-serina então pode ser armazenada em vesículas e é exocitada. A D-serina ela é um aminoácido que é um coagonista também dos receptores NMDA, principalmente das subunidades GluN1 e GluN2A. Ao contrário da glicina, que tem uma atividade maior na subunidade GluN1-2B. Também, no neurônio pós-sináptico, essa L-serina pode ser captada por transportadores desses aminoácidos e convertida a D-serina por também a ação da serina racemase ou convertida a piruvato e amônio, o que irá participar da cadeia do lactato depois na produção de energia para esse neurônio. Então, o objetivo do presente estudo foi investigar se os níveis de D-serina estão desregulados na doença de Alzheimer e avaliar seu potencial como um novo biomarcador dessa doença. Foram feitas então algumas análises, primeiramente de amostras de cérebro post-mortem, onde foram coletados 17 cérebros com doença de Alzheimer e 12 controles, através desse Clinical Dementia Rating. Foi uma entrevista feita com as pessoas que cuidavam desses pacientes quando em vida e que eles estabeleceram um score, né, de 0 seria o controle e de 1 a 3 a gravidade dessa demência. E daí se tirava além dos achados histopatológicos, né, se tirava a conclusão de que realmente era um paciente com Alzheimer. Foram analisadas também algumas amostras de líquido cefalorraquidiano de 21 pacientes com provável doença de Alzheimer, que foram recrutados do Centro de Doença de Alzheimer do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 9 pacientes não dementes com diagnóstico de depressão maior, 10 indivíduos controles saudáveis e 9 pacientes com hidrocefalia de pressão normal foram analisados também, em comparação com esses pacientes com provável doença de Alzheimer. Foram feitas algumas análises bioquímicas desse líquido cefalorraquidiano e de cultura celular, através de técnicas de cromatografia líquida. Foram feitas algumas culturas de hipocampo, de células hipocampais maduras. E também foram feitas algumas análises quanto aos níveis de serina em camundongo C57, onde houve uma aplicação intracérebro-ventricular dos oligômeros de beta-amiloide e também a avaliação de animais transgênicos para APP-PS1, né, que são mutações no gene da proteína precursora amiloide e da presenilina 1, que fazem com que esses animais, quando atinjam a idade mais avançada, né, nesse estudo, por exemplo, eles utilizaram animais entre 14 e 18 meses, esses animais apresentam os sintomas e os déficits cognitivos relativos à doença de Alzheimer. Análises bioquímicas também foram feitas nesses modelos experimentais através de Western blot e PCR. E das amostras de LCR, os níveis de proteína tau total e proteína beta-amiloide 42 foram medidos usando alguns ensaios de imunoabsorção enzimática por ELISA, né? E esses testes eles foram feitos e mensurados de acordo com o índice que é calculado, que é o chamado índice inoteste de amiloide tau, ou IATI, calculado por essa fórmula, que em alguns resultados ele vai apresentar os níveis de D-serina comparados a esse índice calculado pelos testes, que é uma relação entre amiloide e proteína tau.
Bom, como primeiro resultado, ele mostra os níveis cerebrais de deserina na doença de Alzheimer, neuropatologicamente confirmado. Ele avalia, então, os cérebros pós-morte desses pacientes e avaliam 3 regiões distintas do cérebro, né? O hipocampo, o córtex parietal e o córtex occipital, mostrando que os níveis de deserina estavam aumentados, principalmente nas regiões do hipocampo e do córtex parietal, comparando os pacientes que tinham Alzheimer com o grupo controle. Já na região occipital, que é uma região que na doença de Alzheimer ela é mais resistente ao dano, e uma das últimas regiões do cérebro afetada pela doença, não houve diferença significativa entre os grupos na dosagem da deserina nessa região. Aqui eles avaliavam, nessa tabela ele mostra alguns outros aminoácidos que foram avaliados nesses cérebros pós-mortem, mostrando que houve, principalmente no hipocampo, a diferença significativa nos níveis de deserina, comparando o grupo dos pacientes, né, dos cérebros que eram de pacientes com Alzheimer, com o controle, então tinham níveis aumentados de deserina, somente de deserina no hipocampo, mas no córtex parietal, por exemplo, vimos a diferença também de glicina aumentada em relação ao grupo controle, comparados com o grupo de pacientes da doença de Alzheimer. Essa tabela 1 só são alguns dados demográficos mostrando a idade desses pacientes, então os controles por volta de 74 anos e os pacientes de Alzheimer por volta de 80 anos. Foram cerca de 13 homens avaliados e 16 mulheres, e no artigo ele traz que não houve diferença entre a avaliação quanto ao gênero, ao sexo, e o intervalo pós-mortem desses cérebros, né, dessas amostras. O controle 14 horas, e em média 14 horas, e os pacientes com doença de Alzheimer em média de 12 horas. Nessa figura 2, ele mostra, né, os oligômeros beta-amiloides solúveis aumentando os níveis de deserina em culturas de hipocampo. Aqui mostrando os níveis extracelular de deserina, né, mostrando que os animais, as células que receberam esses oligômeros beta-amiloide têm um nível de serina aumentado em comparação com o veículo. A expressão, a função da serina racemase, ela foi avaliada também, mostrando que as células que receberam esses oligômeros beta-amiloide tiveram um nível maior de atividade dessa serina racemase, e também mostrando a expressão dessa serina racemase ao comparar as células tratadas com oligômeros de beta-amiloide com o veículo, mostrando que tanto os níveis de deserina estão aumentados, quanto também os níveis de expressão da serina racemase, que é a enzima que converte L-serina em deserina, como eu mostrei anteriormente. Tanto a sua função quanto a sua expressão estão alteradas nessas células em que foram tratadas com os oligômeros beta-amiloide. A deserina, então, nesse resultado, ele mostra que a deserina é elevada nos cérebros de roedores que foram injetados com esses oligômeros beta-amiloide, e em camundongos transgênicos, APP e PS1. Então, aqui nos gráficos A e B, nós mostramos os ratos e os camundongos que foram injetados com os oligômeros beta-amiloide, mostrando que nos ratos, embora seja percebido um aumento de deserina nos animais que receberam essa injeção intracérebro-ventricular desses oligômeros, ela não foi significativa em relação ao veículo, mas nos camundongos, por exemplo, nós observamos essa diferença significativa, mostrando que há níveis aumentados de deserina no sistema desses animais. Quando comparamos os animais transgênicos, essa diferença é muito mais expressiva, então nós temos níveis de deserina elevados nesses animais APP-PS1, e também na expressão dessa proteína da enzima serina racemase nesses animais, mostrando que nessa circunstância dos animais transgênicos nós podemos ver esse aumento de deserina e aumento da expressão da enzima que converte a L-serina em deserina.
Nesse resultado, ele demonstra, então, os níveis de desserina no líquido cefalorraquidiano em pacientes com provável doença de Alzheimer, e ele compara os níveis de desserina com pacientes com doença de Alzheimer, pacientes com depressão maior e pacientes com hidrocefalia, com pressão regulada. E ele mostra que em todos os grupos houve diferença significativa entre eles e entre o controle, com destaque para o grupo dos pacientes com doença de Alzheimer, onde a concentração de desserina no líquido cefalorraquidiano foi muito maior em comparação com o controle e com os outros grupos testados. Como eu tinha falado, ele também faz uma comparação dos níveis de desserina em pacientes controle e pacientes Alzheimer, comparando com aquela proporção entre proteína tal e proteína amiloide, aquele índice entre proteína amiloide e proteína tal, mostrando que os animais, os pacientes, as amostras de líquido cefalorraquidiano que eram de pacientes que tinham Alzheimer, era alterada em comparação ao não Alzheimer, em todos os testes e em todos os índices testados dessa relação. Nessa tabela ele mostra alguns aminoácidos que estavam alterados nessas amostras de líquido cefalorraquidiano, mostrando que houve diferença em todos os grupos, significativamente no aumento de desserina nessas amostras, tanto em pacientes com doença de Alzheimer, depressão maior e hidrocefalia. Tivemos alteração também na glicina, mas somente nos pacientes com hidrocefalia, e na serina total em pacientes com Alzheimer e depressão maior. Bom, nesse gráfico ele avalia os níveis de desserina no líquido cefalorraquidiano em pacientes com doença de Alzheimer, mas foi uma comparação a partir do mini exame do estado mental, que é um teste psiquiátrico feito para avaliação da cognição desses pacientes. Então aqui nós podemos ver que à medida que o nível desse teste, ou seja, a nota, entre aspas, desse teste do paciente, ela é maior, menor são os níveis de desserina aumentados no sistema. Então vemos que os pacientes, essas bolinhas vermelhas, que são os pacientes que tinham Alzheimer, eles têm um nível de serina aumentado no sistema, como vimos até o momento no trabalho. Consequentemente, eles têm um score menor nesse teste do mini exame do estado mental, em comparação com pacientes em azul aqui de depressão e pacientes com hidrocefalia, próximas ao controle. Uma outra análise que ele fez foi daquele Clinical Dementia Rating, né, que foi alguns critérios a partir daquelas entrevistas que foram feitas com as pessoas que cuidavam desses pacientes, né, antes do óbito pela doença, mostrando que temos o controle, como eu falei, com o score 0, mostrando níveis mais baixos de desserina no sistema, e à medida que o score aumenta da avaliação desses pacientes, o nível de serina no sistema também aumenta. Aqui alguns dados demográficos desses pacientes, mostrando principalmente que houve alteração, como eu tinha mostrado anteriormente, no grupo dos pacientes de Alzheimer em comparação com o controle no mini exame do estado mental. E aqui nesse gráfico, nesses dois gráficos, ele consegue mostrar então, novamente comparando os níveis de serina com aquele índice que eu falei da relação amiloide e tal, mostrando que nesse índice, né, à medida em que o índice ele aumenta, a concentração de desserina no sistema avaliado ela é menor, mostrando que na doença de Alzheimer, os pacientes têm um nível de serina, têm os níveis de serina elevados e um índice menor é encontrado nesses pacientes, ao comparado com o grupo controle de pacientes saudáveis e o grupo de pacientes com depressão e hidrocefalia. Aqui ele faz uma comparação entre a sensibilidade e a especificidade desse teste, desse índice, né? Então ele faz uma comparação, a linha azul ela mostra o poder desse índice
comparado com ele mesmo. Então você vê uma taxa próxima de 100, né? 100%. E quando você compara esse índice com os níveis de deserina e calcula a área sobre a curva, ela é maior ou igual a esse índice puramente avaliado, mostrando que talvez admitir a deserina como um provável achado que seja um biomarcador na doença de Alzheimer, ele tem um poder relativamente bom. Aqui nessa tabela, ela mostra então a diferença significativa entre os pacientes com doença de Alzheimer e o controle nesse índice ATI, como eu tinha falado. E como conclusão, os resultados do artigo mostram que os pacientes com doença de Alzheimer têm níveis aumentados de deserina no líquido cefalorraquidiano e em regiões específicas do cérebro, e que isso parece ser desencadeado pela ação de oligômeros beta-amiloide solúveis no cérebro. Os níveis de deserina no líquido cefalorraquidiano estão fortemente correlacionados com o comprometimento da memória e podem constituir uma ferramenta diagnóstica eficaz provável para a doença de Alzheimer. Uma limitação do estudo, os autores relatam que é o tamanho e a heterogeneidade da coorte, embora esses fatores não tenham comprometido a robustez dos achados. Conforme indicado por análises estatísticas de poder com tamanhos de amostras adequados. No presente estudo, constitui um novo e encorajador esforço para melhorar o diagnóstico da doença de Alzheimer. No entanto, apesar dos atuais resultados estatisticamente robustos, reconhecemos que esta é uma investigação piloto e, portanto, um estudo clínico prospectivo maior é necessário para estender a validade de nossos resultados. Por hoje é só, obrigado, e qualquer dúvida podemos discutir. Gustavo, obrigado pela apresentação. Gostei do tema que você escolheu. Acho que a sinalização dos astrócitos é um tipo de pesquisa muito relevante, né? Principalmente esse tipo de pesquisa com aminoácidos, né? Glicina, serina, glutamina. E muito também interessante esse artigo ter sido produzido por pesquisadores brasileiros. Eu achei também bem legal. O que você achou do artigo, Gustavo? Então, professor, eu achei interessante o artigo. Eu já tinha visto alguns trabalhos sobre a deserina, né? E esse papel dos astrócitos na neurotransmissão glutamatérgica, principalmente nessa possível regulação. Neurotransmissão essa que está envolvida em diversas patologias, não só no Alzheimer, né? E esse grupo de pesquisa, principalmente, eles trabalhavam muito com esquizofrenia. E eu achei interessante porque ele traz as observações desses materiais coletados, tanto dessas análises de cérebro pós-mortem, quanto do líquido cefalorraquidiano desses pacientes. E meio que foi assim, uma observação do fenômeno. Então eles viram lá que a deserina estava aumentada nessas amostras e trouxe para a gente um possível aminoácido que pode ser um rastreador, né, um biomarcador para essa doença, porque eu acho que o foco agora da pesquisa do Alzheimer principalmente é encontrar um possível biomarcador que realmente a gente consiga identificar a sinalização dessa doença anos antes dela acontecer de fato, né? Então achei bastante interessante esse trabalho, ainda mais feito por pesquisadores aqui do Brasil. Eu já tinha lido um trabalho deles com modelos de esquizofrenia, né? E eles trabalham com uma hipótese bem próxima à nossa, que é essa modulação glutamatérgica, né? Na hipótese de hipofunção glutamatérgica da esquizofrenia, né? E eu acho muito natural que esses grupos, ao longo dos anos, eles começam a desenvolver várias ferramentas para análise desses neurotransmissores, como nós temos para glutamato, para glicina, né? Eles têm para deserina. E aí eles começam a avançar em outras patologias e começam a entender o papel desse agente em outras patologias, né? O que eu acho do artigo em si é que é muito difícil você separar, quando você faz esse tipo de análise, a causa da consequência, né? Então, assim, é muito difícil você saber, por exemplo, se a deserina ela está aumentando e talvez causando uma regulação, né, para o aumento de produção de beta-amiloide, contribuindo para a fisiopatologia,
ou se a própria fisiopatologia da doença leva a um efeito compensatório que vai aumentar a deserina. O fato é que ela está lá, que ela está aumentada. E se ela vai ser benéfica ou não, né, cabe você avançar para estudar, não é? Bruno, você tem alguma questão? Professor, eu tenho uma questão um pouco metodológica sobre o minimento. Se o Gustavo puder me esclarecer, eu não entendi muito bem quando eu estava lendo. O minimento foi feito com as pessoas que cuidavam dos pacientes, porque as análises histológicas foram pós-mortem, né? Pós-mortem. Esse minimento, eu não lembro se ele falou desse teste específico, como que ele foi feito no artigo. Mas eu acredito que esse teste foi feito com os pacientes que foi colhido o líquido cefalorraquidiano, que eram pacientes que tinham um diagnóstico provável do Alzheimer. Então foram com pacientes realmente, né? Ah, entendi. Eu fiquei um pouco com dúvida quanto a isso, porque não iria fazer muito sentido você fazer o minimento com as pessoas que não, de fato, estivessem com a doença. Eu achei interessante a escolha deles, né? Eles escolheram deserina e colocaram ela como principal biomarcador, mas a gente vê que a glicina também está alterada, né? E eu não consegui ver nenhum dado que justifique de forma direta assim, a escolha deles entre deserina e glicina. Por que eles não puderam, pelo menos, mostrar nos dados complementares se a glicina também pode ter essa relação, que eles fazem aquele cálculo de relação negativa, né, do score e ATI e deserina, eles poderiam fazer da mesma forma pela glicina. Acho que seria interessante. Mas no mais é muito legal, acho muito válido o que eles colocaram. E agora resta a gente saber como é que tá os mecanismos intracelulares, né? Me instiga a querer entender... Será que existe alguma via que está sendo modulada? Será que existe, por exemplo, alteração entre a composição de receptores NMDA extrasináptico ou sináptico? Porque eu lembro que tem vários estudos mostrando que a deserina pode ter atividades diferentes em receptores sinápticos e extrasinápticos. Então, acho que seria legal. Uns trabalhos do Pampot, de acho que 2015, ele mostra que a deserina ela seria o coagonista de receptores de NMDA sinápticos, principalmente com a subunidade NR2A ou GLUN2A. Já a glicina seria o principal coagonista dos receptores NMDA extrasinápticos, que seriam o GLUN2B ou o NR2B, né? Essas diferentes nomenclaturas. Esse trabalho do Pampot, que ele mostra que a liberação de deserina, quando ele fez esses experimentos com células, mas ele estimulou com deserina essas células e ele acabou vendo um efeito tóxico nas células, por estimulação de NR2A, certo? Então isso, até a época, foi o que me chamou mais atenção desse artigo, porque até então a gente tinha como certo que o NR2B era tóxico e o A estimulava essas vias intracelulares que estimulavam a sobrevivência, né, das células. O que acontece? Grande parte dos trabalhos eles trazem estudos feitos com uma estimulação com a glicina. Então, normalmente, você vai estimular com glutamato ou NMDA, você usa como coagonista a glicina. E a glicina, a gente sabe que hoje ela é 10 vezes mais seletiva para a subunidade NR2B. Então, é como se você estivesse sempre subestimando a função de NR2A. Se você repete esse mesmo estudo com a deserina, será que o efeito seria o mesmo? Será que o NR2A seria mais excitotóxica? Então é por isso que fica dúbio aqui, quando ele traz essa discussão, porque a gente realmente não tem como saber se esse aumento de deserina está tentando compensar esses efeitos da beta-amiloide, logo ele estaria ali tentando estimular a subunidade de NR2A para ter formação de LTP e ter, né, a formação de memórias, ou se o aumento dela estaria contribuindo para a toxicidade e degeneração daquelas vias.
Agora, uma coisa é importante também colocar, e aí eu trago para vocês, eu acho que você poderia ter apresentado na próxima semana, Gustavo, os trabalhos do Roberto Manilow. São trabalhos um pouco mais antigos, mas eu acho que vão ser interessantes. Por quê? O que ele fazia? Ele colocava esses peptídeos de beta-amiloide ou oligômeros de beta-amiloide, colocava em solução e estudava quais seriam os principais locais onde ele iria agir. E o que ele descobriu foi que esses peptídeos de beta-amiloide, eles atuavam principalmente na unidade de NR2B, certo? Que está mais associado à glicina do que à deserina. Então, por exemplo, nos experimentos onde eles colocam a beta-amiloide ali, então eu coloquei a beta-amiloide no sistema, né, com as células de hipocampo. Então, provavelmente eu estimulei muito NR2B, certo? Então, será que ao estimular muito NR2B eu não estou também levando um efeito compensatório para produzir serina racemase, para tentar fazer uma compensação via NR2A? Então, isso é que eu acho bem interessante desses dados que ele traz e lógico, né, o fato de ser translacional, né, de você ter dados tanto com humanos quanto também com animais. Rafaela, você tem alguma questão? Eu gostei bastante do artigo, achei o artigo bem completo, pelo que você falou, né? Tem a parte com humanos, com animais, tem a parte com células, né? Achei bem interessante por conta disso, então a gente tem uma visão bem legal. E, assim, eu fiquei pensando, o artigo acho que abre portas para várias outras vertentes, né? Tipo, a gente fica imaginando drogas, talvez que atuasse ali na enzima, né, na serina racemase, né, alguma droga que inibisse a serina racemase, diminuir, né, a concentração de glicina para posteriormente, né, trabalhar num tratamento, né. Eu achei bem legal o artigo, achei que eles abordaram, foi bem completo, abordaram bastante coisa, eu gostei bastante. Às vezes o que eu acho é que, assim, já há alguns anos a gente tem a possibilidade de fazer estudos metabolômicos em plasma, em líquor. Então, você olhar só para deserina, eu acho às vezes que é pouco, sabe? Eu acho que um ganho aqui é que quando você vai fazer essas análises de aminoácidos no cérebro de humanos, normalmente você usa os aminoácidos L, né? L-glicina, L-serina, então você sempre acaba esquecendo usando esses D-serina, né? Esses isômeros. Então acho que o foco te dá essa vantagem. Mas falta, né? Falta mais elementos, né? Você poderia ter estudado outros aminoácidos, outras vias, né? Para você criar um trabalho mais complexo, uma foto, pelo menos, com mais informações, né? Eu acho que é o que mais eu sinto falta. Mas o trabalho em si, eu acho que é um trabalho muito bom, né? Ele correlaciona, né, várias coisas. Ele correlaciona os níveis de serina, né, com aquele mini exame, né, do estado mental, que avalia. Eu acho legal artigos que fazem essas correlações, não só o resultado solto, mas correlaciona. Isso eu acho bem legal, né, e que a gente tem uma visão mais completa de como que tá o quadro total, assim. Eu achei bem legal. Eu gosto desses trabalhos que trazem correlações, né? Ele não traz só que a serina está aumentada, ele relaciona com a doença, né, diretamente com a doença. Eu achei bem interessante. Assim, resta saber também, porque eu acho importante um comparativo com os trabalhos de literatura. Você tem muitos trabalhos de metabolômica e Alzheimer, então acho que falta um comparativo. E assim, é interessante que no trabalho deles, eles têm uma população idosa, né, na faixa de 80 anos, que está até razoavelmente homogênea, né? Então, resta saber, por exemplo, quando ele coloca, por exemplo, pode ser um biomarcador, mas será que isso também está, esse aumento também
pode ser observado em fases precoces, né? Mas eu acho que é bem interessante porque você traz um elemento que você consegue correlacionar o estado mental com esse agente, e você traz também a possibilidade de um alvo terapêutico, né? Você pode pegar essa via, estabelecer diferentes alvos, inibir e estimular para ver se você vai ter melhora, né? Inclusive nos modelos animais, né? Ok. Gustavo, você viu se eles têm trabalhos mais recentes com a deserina? Esse trabalho é de quando, Gustavo? Esse trabalho é de 2015. Eu vi no currículo não foi no currículo do professor, não. Mas eu vi no Lattes da primeira autora que ela tinha participado de um artigo no mesmo grupo, né? Em 2018, mas era relacionando a deserina com a esquizofrenia. Era um trabalho deles. Não cheguei a ver realmente o que eles fizeram, mas eu vi que era o mais recente dela, pelo menos. Eu gostaria de ver esse próximo trabalho deles. Bom, Lênia, você tem alguma questão? Eu achei curioso quando ele relaciona com as outras doenças, né, como depressão e hidrocefalia. Tipo, o que eles têm em comum com a doença de Alzheimer, que os três aumentam a deserina na relação dos três? Na realidade, quando ele faz esse experimento, o objetivo dele é mostrar que a deserina seria um biomarcador preferencial para doença de Alzheimer. E aí, como ele acaba mostrando que há um aumento nessas outras três patologias, o biomarcador em si ele perde relevância, ele perde força, certo? Então, assim, você não poderia, por exemplo, dosar a deserina no líquor e falar que esse paciente está com Alzheimer, certo? Então, assim, não é um biomarcador de Alzheimer, mas é um indicador que há algum problema no sistema nervoso central. Então, isso sim. Então, a construção da ideia de biomarcador é isso, é você tentar achar alguma molécula que esteja aumentada naquela patologia e tão somente naquela patologia, né? E aí você começa a usar, ou então, né, você pode usar ele como indicativo, como a gente faz com glicose, por exemplo. Sua glicose está aumentada. Por que será? Você vai fazer uma série de exames para saber. Ele está com diabetes? Né? É diabetes que esse paciente tem? É tipo 1? É tipo 2? Certo? Então, você precisa encontrar a molécula e associá-la especificamente a uma patologia. Não foi o caso. No entanto, apesar de ela não estar associada exclusivamente ao Alzheimer, você tem aqueles dados de correlação com o Mini-Mental, que é aquele teste de análise cognitiva, em que você tem uma correlação que é forte. Certo? E aí é onde a gente coloca. Essa deserina ela seria parte do processo de resposta inflamatória, certo? Então, assim, ela poderia estar ali, por exemplo, atrapalhando a cognição do indivíduo, ou uma cognição que já está com problema, ela está tentando acelerar uma outra via e compensar. Então você poderia propor experimentos, você poderia falar assim, não, beleza, eu vou agora induzir um modelo de Alzheimer nos animais, então eu causo a lesão. Aí eu causo a lesão agora, eu vou dar deserina. E aí eu estudo para ver o impacto da deserina na memória desses animais. Inclusive tem trabalhos mostrando que melhora a memória, mas aí você tem que ver numa condição patológica. Você pode, por exemplo, desenhar uma molécula que vai bloquear a deserina racemase, certo? E aí você bloqueia essa racemase e vê, por exemplo, se os níveis reduzidos dela vão ter um efeito positivo ou não. E obviamente que, assim, como a gente sabe que ela afeta as vias glutamatérgicas, é ali que você vai analisar. E você pode estudar tanto a parte de eletrofisiologia, por exemplo, você pode colocar um eletrodo no cérebro do animal, estimular com deserina e ver se estimula LTP, né? E você também pode pegar e
e estudar comportamento, você pode estudar a regeneração do tecido, né? Mas é isso, você identificou alguma coisa que está diferente, a partir daí começam novos estudos. Então é um passo inicial, certo? Que você pode pegar ali e começar a explorar, né? Depois que você faz a exploração, aí você vai ter um dimensionamento dessa desserina. Quanto que ela contribui para a fisiopatologia? Ou quanto que ela contribui... Por exemplo, olha, a desserina aumentada é uma hipótese. Então, o aumento da desserina segura o estado mental do paciente em equilíbrio, sei lá, ela contribui em 10% para isso. Se eu reduzir a desserina, a memória dele piora. Aí você fala, opa, então ela tem um efeito benéfico. Ou então não, só se ela aumentou, à medida que ela aumenta, o estado mental do indivíduo piora. Então, opa, então se eu bloquear. E aí você vai tendo essas possibilidades de estudos, tá bom? Mas são vertentes diferentes. Uma é neuroquímica, focada em biomarcador, e a outra é farmacológica, que é o que nós olhamos aqui, que assim, olha, legal, gostei dos seus dados, gostei do seu artigo. Com base nisso, vamos selecionar alvos, com base nisso, vamos tentar entender aqui qual que é o papel da desserina nessa via, né? A gente sabe muito sobre o papel da desserina no estado fisiológico, normal. A gente não sabe, né, na fisiopatologia da doença de Alzheimer. Isso a gente tem que explorar um pouco mais, tá bom? Então, pessoal, agradeço bastante a atenção de vocês. A gente se vê semana que vem.